neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O batismo com o Espírito Santo é diferente do novo nascimento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Milagre de amor. Meu Pai divino tem poder, não podes tal negar. É Deus de força singular, tal podes no céu ver. Ouvi o milagre no esplendor do lindo céu. Ouvi o milagre em retirar o negro véu, mas quando me salvou e me resgatou, ouvi o milagre que me leva ao céu. Sua glória em divinal fulgor veremos no porvir, e o reino do seu grande amor iremos possuir. Ouvi um milagre no esplendor do lindo céu. Ouvi um milagre em retirar o negro véu, mas quando me salvou e me resgatou, ouvi o milagre que me leva ao céu. A Bíblia fala do poder do nosso trino Deus, e em cada coisa vamos ver os grandes feitos seus.
esplendor do lindo céu. Houve um milagre em retirar o negro véu, mas quando me salvou, ele resgatou. Houve um milagre que me leva ao céu. O batismo com o Espírito Santo é diferente do novo nascimento. O novo nascimento é quando você é nascido de novo. Mas o batismo no Espírito Santo é quando o poder entra naquele nascimento para uma obra. Ouvintes, o natural reflete o espiritual. Estamos sendo esclarecidos a cada momento, a cada dia, pela mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo profeta de Deus. Se uma criança nasce e não recebe o Espírito, ela morre. Houve um nascimento, mas não passou daquilo. Tiago afirma isso, que é natural para nós, que um corpo sem espírito está morto. Nasceu? Sim, perfeitamente. Mas se não vem o Espírito, então aquilo está morto. Isso é profundidade, não resta dúvida. O natural reflete o espiritual. Vamos lembrar que Israel tinha o êxodo em seu coração, em sua natureza. Cada israelita tinha o êxodo em sua natureza. Inclusive Datã, Coré, Abirão e todos que se rebelaram depois do êxodo. Eles tinham o êxodo no sangue. Eles tinham o êxodo em seus corações. E saíram, e foram batizados em Moisés. Todos eles passaram pelo mar, num só batismo, com uma só fé, com um só Senhor. Mas se você está bem ambientado com o livro de Êxodo, você vai notar perfeitamente que nem todos tinham o espírito do Êxodo. Nem todos tinham o espírito da jornada, que era o mesmo espírito com o qual saíram de lá do Egito. E, consequentemente, o espírito da entrada na terra prometida. Veja só, eles saíram, porém morreram no deserto. O corpo sem espírito está morto. Somente Josué e Calebe
dos que saíram, chegaram, entraram em Canaã. Agora, esse espírito que Josué e Calebe tinham, eles não receberam no deserto. Eles já tinham ele lá no Egito. Isso faz a grande diferença. Bem como aquela trindade maligna de Coré, Abirão e Datã, o Espírito estava neles, lá no Egito. Mas eles ficaram à sombra do ministério de Moisés. Eles tinham que ficar. Eles não tinham poder para sair, para executar o êxodo, para abrir o Mar Vermelho, como foi aberto pelo profeta de Deus. Veja só o que eles refletem na terra até hoje. Isso se repete em um ministério vindicado por Deus, levantado diretamente por Deus. Nós encontramos os tais da mesma forma, no mesmo espírito. Antes, no início, e quando as coisas eram provadas a fogo, eles não estavam lá. Eles não apareceram, como não poderiam aparecer. Porque, afinal de contas, eles não tinham chamada para isso. Eles não tinham qualificação para isto. Eles não podiam refletir de maneira alguma aquilo que eles pensavam que podiam refletir resistindo a Moisés. Agora, o profeta de Deus, na mensagem Contagem Regressiva, está nos mostrando estas grandezas e, sem dúvida alguma, como Paulo disse, o Espírito testifica dentro de nós que somos filhos de Deus e que refletimos este Deus e que não nascemos de novo simplesmente, mas que recebemos o Espírito deste nascimento para a jornada. Sem dúvida alguma, isso reflete. Quando se vê rebeliões, facções, contendas, aproveitadores, especuladores, aventureiros, tudo isso é um reflexo daquele espírito que foi batizado em Moisés, mas não entrou na terra prometida. Eles têm que cumprir o ministério. Paulo sabia disso, Jesus sabia disso muito mais, os apóstolos sabiam disto, o profeta de Deus sabia disto, e nós também sabemos muito bem disto. Não esperamos definitivamente sermos recompensados e reconhecidos pelos tais. Não, jamais. O mistério de Deus é como uma grande árvore. Essa grande árvore que dá fruto, que dá sombra, que oferece seus galhos para quaisquer aves de quaisquer naturezas se abrigarem. Não é isso verdade? E o que nós podemos ver também é uma coisa muito importante a respeito de liderança.
Se o homem pensa que é um líder e se sente sempre alvejado, ora, então ele vai terminar prostrado. O profeta de Deus fala sobre Washington, que lutou uma noite toda com a neve pela cintura. No outro dia ele tinha 5 buracos de balas de mosquetão. Furaram seu chapéu, seu casaco, mas não o alvejaram. Esse é o líder. Quando você vê a pessoa só reclamando, me fizeram isso, me fizeram aquilo, ela foi alvejada. Está derrotada. E o reflexo do mal operou nela. Acertou o alvo. Então, Moisés não foi impedido por nenhum dos tais. Ele só parou pelo cumprimento do tipo que ele era e respondendo pelos seus próprios atos, Deus tratando com ele. Moisés perdeu, se é que perdeu, somente para Deus. Ele nunca perdeu para os seus inimigos. Aleluia! Isso é bom? E nenhum filho de Deus perde. É bom perder para Deus. Quando Davi disse que eu caio na mão de Deus, ele disse, eu quero perder. Eu perco essa parada com Deus. Mas nas mãos dos inimigos, não. Isso é que faz a vida cristã refletir o batismo do Espírito Santo naquele novo nascimento. Porque Israel em todo nasceu de novo. Você sabe quando as pessoas se escapam de um acidente muito grave, alguém chega e diz, até mesmo as autoridades, diz, nasceu de novo. E escapar do Egito naquela circunstância ali significava nascer de novo. Todos eles nasceram pelo ministério de Moisés. Mas somente Calebe e Josué refletiam aquele espírito de Moisés, que é o espírito de Cristo. Ora, isso nos traz segurança quando estamos numa carreira que aparentemente não tem fim, mas na verdade ela teve princípio e por isso tem fim. Israel teve um tempo que teve que sair. Ele podia acabar com os egípcios e estabelecer seu reino lá no Egito. Mas não era lá seu lugar. Não é lá. Ou não é aqui o seu lugar. Mas quando chegou na terra de Canaã, já se deu o contrário. Quem teve que sofrer o êxodo foram os habitantes que estavam lá, até mesmo os gigantes. Agora eles que tiveram que sair para Israel tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Você tem que sair para que chegue o momento que quem vai sair, sabe quem é? É a morte. É seu maior inimigo. É seu próprio ego. Essa matéria inflamada. Os maiores inimigos do homem estão no próprio homem. É isso que vai sair. É isso que tem que sair para que possa refletir, então, aquilo que, se você quiser, pode dizer poder dos 7 trovões, poder de terceira puxada. Tudo isso, se não reflete, não passa por essa experiência,
É como sino badalando para lá e para cá, blá, 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 e não tem nenhuma correspondência. O profeta de Deus nos mostra o novo nascimento. Você tem o novo nascimento por estar crendo no Senhor Jesus Cristo. Comparando, como Paulo fez, com o pessoal lá do deserto, eles criam no mesmo Deus. Ah, isso é tremendo! E em ter fé, aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você nasce. Você tem que passar por essa experiência. Porque somente através dessa experiência você pode passar da morte para a vida. Estamos lembrando, fazendo paralelo com Israel. Quando Israel atravessou o mar, ele estava saindo da morte para a vida. Significava exatamente isto. O que seria de Israel caso o mar não tivesse sido aberto? Imagine. Então, você não pode se mover como cristão sem nascer, sem sair, sem atravessar para o lado da vida. Queimar a ponte, deixar o inimigo lá do outro lado. Os sistemas. E agora, na nossa jornada cá dentro, como igreja, é um outro caso. É um outro caso. Aí então vamos manifestar realmente o que somos uns com os outros, na fé, na esperança dos santos, no conhecimento, na virtude, na paciência, na temperança, na piedade, no amor fraternal. Isso não é para o mundo. É por isso que muitos não entendem, às vezes até se escandalizam com as dificuldades que têm depois de saírem lá do mundo, dentro do seu próprio povo, dentro da igreja, no meio daqueles que saíram de lá com eles. Essa é a razão. Você não tem problemas, como não tem responsabilidades com as famílias dos outros. Você tem problemas com a sua própria família. É dentro de sua casa. É com seus irmãos. É com seu pai, é com sua mãe, é com seu filho, é com sua filha. E às vezes os parentes chegam a ser os nossos maiores inimigos, coisa profetizada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Isto tem que acontecer para que você possa refletir aquilo que Josué e Calebe refletiram. Todos pereceram, com razão, sem razão, murmuraram. E cada pessoa que murmura, existe motivo para ela fazer. Ela tem razão. Em nome de Jesus Cristo, você só tem uma razão. É continuar marchando pela fé, ungido esse nascimento com o Espírito Santo. Amém. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração
consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus com voz meiga chamar a envidar muito grandes esforços para me fazer sua voz saber e andar sem mais remorsos. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho e vencer o mal com brandura tão que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz